Olá a todos! Obrigado por virem mais uma vez aqui no meu segundo vídeo. Eu sou o Diego Tiscar, sou psicanalista do grupo Vórtice de Psicanálise e faço parte da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto das Clínicas do HC. Hoje nós vamos falar de sonhos. Afinal, do que são feitos os sonhos? Shakespeare ele vai nos dizer que os sonhos são feitos da mesma matéria que nós. Ou se você quiser a palavra certa, a frase correta, nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. A frase ela encontra-se já no final de A Tempestade. Na trama, o Duque Próspero é exilado pelo seu irmão, perdendo todo o seu status e sua regalia. Ele se reclusa numa ilha, onde aprende poderes mágicos e atrai seus inimigos para se vingar. Mas o que nos interessa está no final, quando um homem, também nobre, apaixona-se pela filha do Duque. Em Shakespeare existe uma ideia de hierarquia, uma ideia de direitos. E o Duque ele impõe uma série de desafios, uma série de tarefas. Se você quiser a minha filha, você vai ter que provar que você é digno. O rapaz ele cumpre com todas as tarefas. Duque Próspero permite que ele se case com sua filha, dizendo: nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. O que Shakespeare quer dizer com isso? Pensemos que o Shakespeare era um homem do século XVI. O século XVI era um século determinista. Era um século onde as pessoas já nasciam com uma ideia de destino. Curiosamente, não achamos o mesmo conceito em Shakespeare. Ao dizer esta frase em um determinado contexto, ou determinada peça, Shakespeare está defendendo a ideia de nós podemos mais. Ele está defendendo uma ideia de liberdade. Ele está indo contra um determinismo. Só pode sonhar aquele que pode realizar. É Shakespeare quase sendo sartreano. Não importa o que fizeram de você, importa o que você faz com o que fizeram de você. Assim como o Duque Próspero recupera a sua majestade a partir da magia, a partir do rapaz nobre querendo despojar sua filha, o rapaz que se apaixona também vai enfrentar os desafios. E esses desafios existem de um mundo externo, existem de uma determinada cultura, de uma determinada ordem social, de um determinado mundo, de um real, daquilo que nós vivemos. E da nossa história, do que eu nasci, do que eu segui, para onde eu vou, todo esse conceito é o que foi feito de mim. E aí o que eu faço com o que foi feito de mim? Eis a ideia shakespeariana. Me pergunto, ou você pode estar se perguntando também, tá, e o Freud? Bom, essa talvez seja a obra mais importante de Freud. Talvez por um quesito histórico. Muitos consideram como o marco zero da psicanálise. A gente não pode esquecer que o Freud já escrevia antes. Mas o próprio Freud tinha um carinho especial. Ele escreveu a Interpretação dos Sonhos para ser publicada em 1900, visando dar início ao novo século. Essa é a edição da LIPM. Ela já foi traduzida pela Imago. Essa é uma edição especial dos 100 anos. E há também da Companhia das Letras, que eu ainda não tenho. Não estou com pressa,
Mas essa é muito boa e ela também está em edição de bolso. Não acho que é muito legal. Isso não é propaganda, tá? O Freud, ele escolhe para inaugurar seu livro, a epígrafe da interpretação dos sonhos, a citação de Virgílio. Já que no céu nada alcanço, recorro às potências do inferno. Afinal, uma frase tão que pode soar como tenebrosa, para quem a ouve fora de contexto, os sonhos são algo mágico, algo belo, são aquilo que nos empurram, ou são o nosso pior lado, são aquilo que escondemos. Os sonhos mostram aquilo que habita o inferno. A resposta é nenhum dos dois, né? Na interpretação dos sonhos, Freud ele começa a esboçar a sua ideia, onde existe o nosso inconsciente, ele fala dos desejos, ele fala dos nossos impulsos, ele fala daquele lado que desafia uma moral, ele fala do lado menos nobre do ser humano quando você vê pelo ponto de vista da moral em que a gente vive, só desse ponto de vista. E ele vai esboçando uma ideia da repressão e do recalque. E aí tem uma pequena diferença entre os dois conceitos. Na verdade, a diferença é muito grande, mas na prática, na definição, ela acaba sendo mais sutil. A diferença ela é de um quanto. O recalque, a gente pode dizer que somos todos filhos do recalque. O recalque, ele pensa como uma pá de cal. Você acimentou o nosso lado natural mais próximo aos animais, mais próximo aos instintos primitivos. Ele permite que o homem possa ser humano, ele possa ser civilizado. A repressão não. A repressão é uma força que abafa. Ela põe de fora. O Freud dá um exemplo de você estar tentando dar uma palestra e tem alguém na plateia que começa a gritar. Você vai lá, tira essa pessoa e põe para fora da sala. E na segunda vez, e na terceira vez. E chega uma hora que tem tanta gente fora da sala gritando que você não consegue mais dar a palestra. Quem está lá dentro não consegue te ouvir. Isso é o recalque. E esse efeito do recalque, isso é importante para os sonhos. O Freud vai estruturar uma ideia em que os sonhos é a linha de acesso ao inconsciente mais rápida e mais direta que nós temos. Ele vai elaborar algumas ideias, ele vai falar que o sonho ele vai funcionar como conteúdo manifesto e conteúdo latente. O manifesto é o que eu tenho acesso e o latente é o conteúdo, daí a necessidade de uma interpretação. Ele vai dizer que o desejo, inicialmente aqui na interpretação dos sonhos, que o sonho é uma tentativa de realização de um desejo. Mesmo nunca tendo abandonado essa ideia, mas na segunda tópica ele modifica, mas isso pode ser um assunto no segundo livro, no segundo vídeo, para aprofundar. O que é interessante a gente ver aqui, né, é este movimento. O sonho, ele é consequência desse abafo, desta repressão. Poderíamos pensar que ele se ajusta ao conceito do Shakespeare.
num ponto em que, para o Shakespeare, os sonhos só são permitidos a quem está disposto a realizar. No Freud, os sonhos eles estão tentando dizer algo a ser revelado, a ser compreendido. Hoje em dia, a interpretação dos sonhos ela é um livro muito mais importante pelo seu conceito histórico do que pelo seu conceito clínico, tá? Algumas coisas se mantêm, outras a gente modificou. A psicanálise contemporânea vê outras maneiras de interpretar os sonhos, mas a ideia desse movimento da repressão ela permanece em Freud. E eu separei dois livros, dois textos para falar rapidamente de como essa ideia se mantém. O primeiro é a negação, ou a negativa, depende um pouco da tradução. Aqui nas Companhia das Letras, que foi traduzido direto do alemão, e eu sei que também que ele foi traduzido pela Imago, que é Standard. No texto A Negação, o Freud vai falar que a gente funciona no negativo. Você imagina uma fotografia, quando você revela uma fotografia, você tem a negativa. O negativo que é o que permite que a fotografia apareça. Para os mais jovens que só conhecem a fotografia digital, há um recurso de colocar no negativo uma foto. A negativa ela acaba sendo um texto muito importante, porque se nós operamos no negativo, do ponto de vista da clínica, é onde a gente vai pegar o conteúdo reprimido, do que o Freud falou na interpretação dos sonhos. As frases que a gente escuta. Ah, mas eu não queria. Longe de mim falar tal coisa. Você me conhece, sabe que eu não sou assim. Olha, eu não tive culpa, mas aconteceu uma coisa. Essa frase que a gente ouve, elas sempre são reveladoras. Elas sempre estão dizendo alguma coisa. Elas sempre estão, assim, trazendo o desejo. Seja lá qual for. Eles estão estruturando a fantasia. Ou se você quiser ser mais exato, né? É através da negativa que a gente começa a ter acesso à fantasia que estrutura o eu. Qual que é a minha fantasia? Qual que é a fantasia de um paciente? Aquela pessoa chega a você, está com algum tipo de angústia, você começa a ouvir e você começa a entrar em contato com essa fantasia. É pela negativa. Você vai encontrar no discurso, você vai encontrar nos sonhos. Muitas vezes os sonhos, eles, quando são contados, você vê na negativa. A negação, ou a negativa, ou o negativo, depende muito da interpretação. Todos vão estar corretos se você for ver no alemão. É um texto clínico. É um texto muito importante se você gosta da psicanálise clínica. Se você prefere uma psicanálise teórica, tem aqui O Mal-Estar na Civilização, inclusive é o título desse volume, onde o Freud ele fala de uma espécie de pacto. É como se, para vivermos em sociedade, nós todos tivéssemos que fazer um acordo. Eu abro mão de uma dose do meu desejo e de uma dose da minha felicidade. Você faz o mesmo, todos nós fazemos e podemos coexistir enquanto uma cultura. Esse acordo raramente ele é cumprido. Há aqueles que o cumprem parcialmente, há aqueles que o cumprem totalmente, aqueles que o descumprem, aqueles que o ignoram por completo. E esse tipo de relação vai gerando uma raiva. Ele fala da desigualdade, ele fala de uma injustiça, mas também é bom a gente lembrar que na obra freudiana não existem vítimas, existem sintomas.
Isso é importante, porque senão a gente cai num discurso assistencialista e nada é mais prejudicial para uma saúde mental do que um assistencialismo pelo assistencialismo, tá? Então, ele vai falar de uma raiva que vai surgindo contra a sociedade. A raiva pode acabar surgindo contra grupos, pode acabar surgindo contra pessoas, contra figuras públicas, contra ideias. A raiva, ela pode surgir contra ideologias. A raiva, ela pode ser usada para construir uma ideologia ou para justificar uma ideologia que já existe. Você desvirtua uma ideia muito bela através de uma raiva, de um sentimento de injustiça e de ataque. E mais uma vez é bom lembrar, em psicanálise, ameaças internas são sentidas como ameaças externas, tá? Então, a raiva é sempre contra algo que foi eleito. E os grupos se juntam. Então, se você gosta de uma psicanálise teórica, o mal-estar na civilização, ela vai para essa linha. Agora, nos aproximando do final do vídeo, segue a pergunta: do que são feitos os sonhos? Os sonhos são feitos do conflito entre o eu devo e o eu quero. O conflito em psicanálise é aquilo que vai gerar um movimento de angústia. A angústia é sempre um sinal. É um sinal de que é um sinal de conflito. Os sonhos, eles tentam apaziguar esse conflito. A psicanálise faz o mesmo. Muitas vezes esse apaziguamento não é o suficiente, ele não consegue. O tratamento psicanalítico tenta botar em equilíbrio a vitória do eu quero sobre o eu devo, nos leva a um caminho perigoso, a um caminho da autodestruição, ao caminho da impossibilidade de viver em sociedade. A vitória do eu devo sobre o eu quero nos leva ao caminho do sofrimento, nos leva ao caminho da privação, nos leva ao caminho das neuroses. Então, o equilíbrio é a maneira que o aparelho mental encontrou de fazer com que o ser humano sobreviva enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto espécie nesse meio. Os sonhos são resultado disso. E a psicanálise também. Muito obrigado e nos vemos na próxima sessão.